apresentar a firma agrícola para esse processo que vem lá na frente. Então, nós temos que dar à firma agrícola, certo, um nível de transparência nas suas contas que seja melhor que o dos outros setores. Em vez de a gente ficar na posição de que nós viemos por tradição, por história, coisa que nós herdamos dos nossos pais e etc, etc. Por exemplo, nós vemos num mundo onde você não dá transparência aos dados, mesmo porque a fazenda é muito próximo da família, é muito misturada com as nossas coisas pessoais, nós temos que dar a volta por cima nesse sistema e apresentar a firma com muita transparência, certo? E procurar uma outra forma de contrato. Por quê? Porque os nossos dados ficam melhores do que os dos outros. As nossas informações ficam mais verdadeiras do que as dos outros. É uma luta de informações nesse processo. Paulo estava muito correto, cauteloso, vocês notaram, porque ele, eu acho, está claramente convencido que nós ainda vamos ver muito mais coisas explodir do que GM e esses bancos que já explodiram. Nesse processo a gente vai se surpreender muito ainda durante um ano, em imensos grupos econômicos e estruturas que não vão conseguir mostrar os seus dados ao longo desse período. A ideia é a seguinte: não vamos depositar nenhuma expectativa de que uma repactuação de dívidas ocorra rapidamente aos moldes de hoje. Nós temos que propor a ideia de uma repactuação de dívidas sobre quando tiver claro para onde nós estamos indo, para que tipo de estrutura nós estamos indo, qual é o sentido das reformas que estão ocorrendo na política. Aí sim, aí você propõe a forma da repactuação. Anos de transição tão complexos quanto vão ser os de 2009 e 2010 não é o cenário da repactuação possível. Durante esse tipo de transtornos não é adequado. Eu vou chegar um pouco adiante para vocês entenderem essa posição. O grande problema nosso do setor agrícola, voltando a esse ponto aqui de baixo, para a gente poder alavancar tanto o crédito quanto os outros setores alavancam, nós temos que tornar possível a gente introduzir para a solução das nossas dívidas as receitas futuras que nós vamos ter. É muito parecido com a ideia do crédito consignado. Por que você conseguiu aumentar tanto o crédito do aposentado do INSS ou do trabalhador que tem um contrato formal de trabalho? Porque você está dizendo, os recebíveis do assalariado, do aposentado, o salário e a prestação de aposentadoria dele, passam a ser os mecanismos de garantia de crédito. E esses são hoje os créditos mais baratos que você tem no país. E os que estão saindo com prazos muito longos para você pagar esses financiamentos. Então, a ideia passa o seguinte: para a gente sair disso, a agricultura vai ter que tomar mais crédito. Só que ela vai ter que dar como colateral desse crédito aquilo que é o mais normal e o mais óbvio, né? As receitas futuras que ela vai receber. Então a analogia é essa. Agora, como é que eu vou criar receitas do produtor futuras se ele tem que dar por fora? Se isso não pode ser oficializado. Por que o negócio do crédito consignado funciona? Só funciona sobre quem tem um salário oficial. E só funciona sobre quem tem uma aposentadoria garantida. Então, a mesma lógica. Eu entrego leite há 20 anos por menos de 5,
nunca entreguei menos de 1.000 litros e chego a entregar em certas épocas do ano 1.500 e 600, há 20 anos. Ora, eu não posso levantar um empréstimo e dizer que eu vou pagar nos próximos 10 anos com a conta de leite. Tem que ser possível isso. Então, a lógica é chegar nesse ponto. O que nós estamos querendo é chegar lá, numa estrutura semelhante a essa. Opa, agora mudou dois. O que complica mais também, por essa situação da firma agrícola mal definida que nós temos hoje, é que também o fisco fica muito desconfiado dela. Mesmo o fisco do governador. Inclusive dele. Tá certo? Desconfia, tá certo? Dos produtores agrícolas. Tá certo? E nós não temos muito o que falar, porque cadê o sistema formal de contabilidade? Cadê essas coisas que ajudam numa discussão sobre quanto a gente deve, quanto não deve nos impostos? Ela não existe. Tá certo? Todos sabem, mas ela não existe, certo? No processo. Aí os fiscos estaduais começam a correr, e o de São Paulo é uma maravilha para fazer isso, certo? Do estado de São Paulo. Ele vai atrás do contribuinte substituto para recolher o imposto. Só que ele vai babando em cima do contribuinte substituto, que está dentro da cadeia produtiva nossa, é para quem não está vendendo os produtos, pelo menos nos produtos do mercado interno isso vale, certo? E ele vai babando com uma alíquota alta em cima do contribuinte substituto, certo? Que aí também se defende só negando, com arte e engenho, para sobreviver nesse processo, certo? E aí nós temos um círculo vicioso, certo? As alíquotas elevadas correm atrás de uma elevada sonegação, e a elevada sonegação justifica a busca de uma alíquota mais elevada para tentar resolver o problema. Nós sabemos que isso não resolve coisa nenhuma, certo? E todos, na cadeia produtiva inteira, ficam cada vez desconfiando mais de todos os outros, certo? Você contamina o ambiente inteiro. Isso faz parte fundamental do processo que a gente tem que romper. Então, como é que a gente cria um ambiente onde você pode fazer uma grande renegociação de como funcionam esses contratos e como a gente trabalha no setor agrícola? A ideia, deixa eu dar um tempinho para eles, está montada em partes. A primeira parte é isso aqui. Temos que tratar desse assunto. Tributação elevada, sonegação e transparência da produção agrícola. A negociação, o caminho que a gente tem tentado e estamos discutindo com um certo conjunto de resultados favoráveis agora, certo? A ideia é nós vamos trocar alíquotas menores por uma maior transparência fiscal. Então você vai de uma forma de pessoa jurídica à unidade produtora, e isso dá transparência aos negócios, cria uma responsabilidade bem definida em quem faz contratos de compra e venda no setor agrícola. Mas o governo, nesse caminho todo, vai trocar por alíquotas significativamente menores. Alguma coisa como o que aconteceu na experiência do Simples. Tinha começado em torno de 2001 e 2002, depois teve uma consolidação legal forte em 2006, mas que se aplica essencialmente à ideia do setor urbano e foi para regularizar, em grande parte, os trabalhadores do setor urbano que operavam dentro dessas empresas, que esse era o objetivo que estava ali fundamental por trás do processo. Mas no bojo dele tem ideias muito interessantes, como pagar todos esses impostos numa única operação, numa única alíquota sobre a receita bruta.